A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 2 de maio. Proifes Federação publica nota com esclarecimentos sobre o piso nacional e carreiras do Magistério Federal. Conselho Deliberativo do Proifes Federação debate fim do regime jurídico único, futuro das IFES e fortalecimento da ciência e tecnologia. Proifes Federação participa de reunião do Comitê Regional e Conselho de Presidentes da Internacional da Educação para a América Latina e de Marcha da Classe Trabalhadora e reforça a defesa do serviço público. A Durne Sindicato institui comissão para organizar debates sobre carga horária docente. Cinti-RN realiza ato público para cobrar plano de cargos, carreira e remuneração dos funcionários e audiência com a governadora. No 15º episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva, o assunto abordado é gasto com pessoal. A Durne Sindicato e Cooperativa Cultural da UFRN realizam mais uma edição do projeto Café com Letras. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. No último dia 28 de abril, o Proifes Federação publicou em suas redes uma nota com esclarecimentos sobre o piso nacional e carreiras do Magistério Federal. Segundo a entidade, tem sido divulgado que o magistério do EBTT teria direito à recomposição salarial com base na lei do piso do magistério, sobre o entendimento de que tal aplicação impactaria em cascata todos os degraus da carreira, inclusive conferindo direito a valores retroativos. Esse entendimento decorre da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a ADI 4167 e da apreciação do tema 1324 ainda em trâmite. No entanto, esses processos judiciais não se referem diretamente ao magistério do EBTT, mas sim aos professores das redes municipais e estaduais de educação básica. É importante reafirmar que foi o Proifes Federação que levou à mesa de negociação em 2023 e 2024 a pauta da utilização do piso nacional do magistério como referência para a preservação do valor nominal do vencimento básico dos docentes do Magistério Federal, objetivando assim recuperar parte das perdas decorrentes de 7 anos sem negociações durante os governos Temer e Bolsonaro. Essa iniciativa baseou-se no entendimento de que o magistério do EBTT tem direito ao piso nacional do magistério, conforme a Lei nº 11.738/2008. O texto ressalta ainda que o Proifes Federação sempre defendeu a estruturação das carreiras com percentuais definidos entre níveis, classes e regimes de trabalho, bem como entre a retribuição por titulação e o vencimento básico. Leia a nota completa em www.adurne.org.br. Jornal da Educação. Extra Classe. O Conselho Deliberativo do Proifes Federação se reuniu em Brasília para debater o fim do regime jurídico único e a recomposição orçamentária das instituições federais de ensino e da área de ciência e tecnologia. O encontro foi conduzido pelo presidente da federação, professor Wellington Duarte. A reunião do Conselho Deliberativo do Proifes Federação, de fato, se debruçou sobre problemas que estão na ordem do dia. Afinal de contas, o Proifes não tem jornada de lutas. A nossa luta é cotidiana. Então, nós debatemos os elementos que estão presentes e que afetam e afetarão o futuro do trabalho nas universidades e institutos federais. O fim do regime jurídico único, o futuro das IFES, como ele se organizará, porque isso está em debate, e o fortalecimento da compreensão de que ciência e tecnologia são elementos fundamentais para o desenvolvimento do país. E as universidades e institutos federais participam desse processo.
Então a federação se debruçou sobre isso, continuará operando para que possamos contribuir com as outras entidades para essa discussão e a produção de propostas que possam garantir que as universidades e institutos federais continuem sendo esteio do desenvolvimento da nação brasileira. E o Proifes Federação participou também da reunião do Comitê Regional e do Conselho de Presidentes e Secretários-Gerais das entidades filiadas à Internacional da Educação para a América Latina. O encontro teve como objetivo a avaliação da situação da educação nos países latino-americanos e o debate de propostas e perspectivas de atuação para 2025. O Proifes Federação foi representado pela diretora de Relações Internacionais, Regina Witt, e pelo vice-presidente Flávio Silva. O Proifes Federação, representado por mim, professor Flávio Silva, vice-presidente do Proifes, e pela professora Regina, representando o ADURG Sindical, esteve participando, nos últimos dias 25 e 26, do Comitê Regional da IEAL. A IEAL é a Internacional da Educação da América Latina, o Proifes é filiado à IE, Internacional da Educação, e nessa reunião, a IEAL reafirmou seu compromisso com a unidade sindical e a defesa do direito à educação pública. A reunião foi analisada as ações e conquistas recentes e também projetadas as linhas de trabalho da organização para os próximos meses. A reunião foi aberta pela presidenta Sônia Lesso, que é a presidente da IEAL, e ela fez um relatório do último ano de gestão, desde a sua nomeação um ano atrás, em 2024, e fez o destaque, a necessidade de construir propostas no auge dos tempos, marcado pela crise e fragmentação política. A unidade sindical e a unidade da classe trabalhadora deve ser uma prioridade, segundo a Lesso. E nesse sentido, o comitê convocou os governos progressistas a aprofundarem suas posições e não se limitarem a administrar as possibilidades de um sistema desigual, mas avançarem em direção a transformações estruturais. Há 20 anos, dissemos não à ALCA e ocupamos um lugar histórico, lembrou a Sônia Lesso. E hoje, diante da criminalização do protesto social, seguimos unidos para defender os trabalhadores. Uma das questões centrais também abordadas pelo comitê foi a defesa do sistema público de educação, especialmente no âmbito da campanha pela educação pública. E os participantes fizeram um apelo enfático para desativar todas as formas de privatização da educação. Esse foi um ponto bastante apontado lá, colocado, que é a defesa de fato da educação pública. E foram feitos também levantamento e a indicação da importância de as decisões sobre políticas educacionais serem tomadas com a participação direta dos trabalhadores da educação, não somente pelos políticos, que é o que acontece geralmente. E somente os sindicatos podem falar em nome dos trabalhadores da educação. O movimento pedagógico latino-americano nos dá o mandato de sermos trabalhadores conscientes do peso transformador do nosso trabalho. E durante o dia, os membros do comitê ouviram relatos de representantes regionais do comitê executivo da IEAL, bem como relatos também de participação em congressos e cúpulas regionais, no qual a IEAL participa. E finalmente o comitê mudou-se, foi até a Assembleia Legislativa da Costa Rica, onde participou de um fórum com os legisladores nacionais. Nesse espaço, a perspectiva latino-americana foi compartilhada diante das principais ameaças ao direito à educação pública na região. E se expressou solidariedade com todos os setores sindicais, sociais e políticos que lutam para proteger o papel do Estado e o cumprimento desse direito na Costa Rica. Por fim, o Conselho finalizou a reunião já no dia 26, com o planejamento das ações para o próximo período. Então foi isso, o Proifes Federação ele tem participado dos movimentos, tanto da IEAL como da IE, e juntamente com sindicatos, federações, confederações filiadas à IEAL, tem feito um trabalho conjunto em defesa da educação pública e contra a privatização do ensino. E o vice-presidente do Proifes, professor Flávio Silva, também representou a federação na plenária da classe trabalhadora realizada pela Central Única dos Trabalhadores em Brasília, seguida por uma marcha ao Congresso Nacional. A mobilização integra o calendário do 1º de maio e da Jornada de Lutas da Classe Trabalhadora. O ato contou com a presença do presidente da CUT, Sérgio Nobre, presidentes das demais centrais sindicais, lideranças de diversos ramos do movimento sindical de todo o país, representantes de movimentos sociais e militantes em geral.
Ao final da marcha, foi entregue a pauta da classe trabalhadora ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, bem como aos presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e do Tribunal Superior do Trabalho, Aloísio Corrêa da Veiga. Dentre as 26 reivindicações e propostas presentes no documento, 4 se destacam: a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, o fim da escala 6x1, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a taxação dos super ricos. Saiba mais sobre o evento em www.adurne.org.br. Educação em Pauta. Durante reunião do Conselho de Representantes que aconteceu na tarde da última sexta-feira, o Adurne Sindicato instituiu comissão para organizar debates sobre regimes de trabalho, atividades docentes e distribuição de carga horária dos professores e professoras do magistério superior e do ensino básico, técnico e tecnológico. Saiba mais detalhes na reportagem de Rebeca Oliveira. Na tarde da última sexta-feira, dia 25 de abril, o Conselho de Representantes do Adurne Sindicato se reuniu na sede da entidade para debater a minuta de resolução que dispõe sobre regimes de trabalho, atividades docentes e distribuição de carga horária dos professores e professoras do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da UFRN. Mais cedo, membros da diretoria do sindicato já haviam se reunido com a pró-reitora de Gestão de Pessoas da universidade, Miriam Dantas, para questionar a gestora a respeito do não cumprimento dos ajustes no documento proposto em reuniões anteriores. Durante a reunião do CR, membros do Conselho e dirigentes do Adurne Sindicato convergiram quanto à necessidade de cancelamento da consulta pública, que foi concluída na última quarta-feira, dia 30. Para os docentes, a suspensão se faz necessária, pois, como ressaltado pela diretoria do sindicato em nota publicada no dia 24 de abril, há a necessidade de ampla discussão com a categoria, uma vez que a proposta trata de uma questão central ao fazer docente, sua jornada de trabalho. Para dar encaminhamento aos debates com a categoria no campus central e no interior do estado, o Conselho de Representantes elegeu 2 docentes para compor uma comissão: Isabelle Mendes, da Escola de Saúde, e Thales Penha, do Departamento de Economia. O professor Douglas Araújo, do Instituto Humanitas, ficou na suplência. Outros 2 nomes indicados pela diretoria compõem a comissão. Dimitri Taurino, secretário do Adurne Sindicato, explica o objetivo da comissão. A constituição de uma comissão com representantes do CR, com representantes da diretoria do Adurne Sindicato e com membros da Progesp, que a gente vai estar também construindo, para discutir e construir uma resolução de carga horária docente que contemple a percepção e a compreensão da categoria docente a respeito de algo que é central na nossa vida, que é a resolução que determina como a nossa carga de trabalho, em termos de carga horária, deve ser disciplinada. Então, a expectativa é que essa comissão construa uma agenda de trabalho passando pelos centros, pelas unidades acadêmicas, discutindo com a base a questão da carga horária docente, numa atividade junto com a diretoria e com o Conselho de Representantes do Adurne Sindicato, e que ao final disso a gente apresente esse compilado de sugestões para a base, para a categoria docente, para então entregar esse documento à gestão universitária, para que o CONCEP possa então fazer a sua aprovação. Rebeca Oliveira, para o Jornal da Educação. Depois do intervalo, Cíntia RN realiza ato público para cobrar plano de cargos, carreira e remuneração dos funcionários e audiência com a governadora. No 15º episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva, o assunto abordado é gasto com pessoal. E ainda, Adurne Sindicato, Apurne e Cooperativa Cultural da UFRN apresentam mais uma edição do projeto Café com Letras. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação.
Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. No dia 13 de maio, o SINT-RN irá promover um ato público em frente à governadoria, no Centro Administrativo. A mobilização foi deliberada durante a Assembleia Virtual com os funcionários e as funcionárias da educação. O principal objetivo do ato é pressionar o governo do Estado pela implementação do plano de cargos, carreira e remuneração dos funcionários, como detalha a professora Fátima Cardoso, coordenadora-geral do SINT-RN. O SINT estará realizando uma atividade de luta que visa pressionar o governo do Estado para enviar o projeto de lei de plano de cargo, carreira e remuneração dos funcionários para a Assembleia Legislativa. É um momento em que convidamos a toda a categoria de funcionários e funcionárias para se fazerem presente a partir das 9 horas na governadoria. Ocasião em que daremos início também às tratativas de um pedido de audiência com a governadora neste dia. Esperamos contar com vocês e vamos à luta e vamos à vitória. Jornal da Educação. Extra Classe. Nesta sexta, temos mais um episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva. O 15º programa traz um assunto pertinente para a economia do Estado, o gasto com o pessoal. Ouça agora o episódio de hoje. No episódio anterior, eu comecei a comentar um pouco sobre possíveis estratégias de como o Rio Grande do Norte poderia recuperar sua capacidade de investimento, ajustando as suas contas com base no diagnóstico que fizemos nos últimos meses. No episódio anterior eu falei sobre o problema que a gente tem do gasto tributário, as renúncias fiscais que nós acabamos fazendo. Isso tem um impacto fundamental, um impacto relevante dentro das nossas contas públicas. Hoje eu queria tratar de um ponto mais polêmico, que é o gasto com o pessoal. Queria pontuar desde já que o setor público ele é fundamental para a organização do bem-estar da sociedade. O setor privado sozinho não consegue resultados ótimos, precisa de auxílio do Estado. Isso não é uma opinião, isto é uma teoria econômica, teoria das falhas de mercado. Os mercados por vezes falham e o setor público pode ter capacidade, tem capacidade de corrigir. Se corrige ou não, por que não corrige? Isso é um debate de como funcionam políticas públicas. E deixaremos isso para um episódio posterior. Mas se o Estado existe, ele precisa de agentes que trabalhem dentro do Estado, precisa de funcionários públicos. Então, os funcionários públicos fazem parte relevante da melhoria do bem-estar da sociedade como geral, seja na educação, seja na saúde, seja na segurança e nas outras áreas que atuam dentro da economia. Então, eles são parte fundamental do funcionamento do bem-estar da sociedade. Pontuado isso, isto não significa que não precisa haver regulação. De que maneira? As economias crescem na medida em que há crescimento de produtividade, tanto do setor privado quanto do setor público. Produtividade é a capacidade de produzir os mesmos resultados ou fazer a mesma ação utilizando cada vez menos insumos, tempo, recursos. Isso vem através de ganhos de capital social, ou isso vem de ganhos de capital humano, ou seja, trabalhadores mais bem treinados, conseguem executar as tarefas com maior habilidade e destreza. Bem como com inserção de tecnologia, fazendo com que o trabalhador tenha mais facilidade em executar as tarefas. Então, os ganhos de produtividade devem se refletir nos níveis de salários, ou seja, à medida que a produtividade dos trabalhadores cresce, eles precisam que se reflita no trabalho. Significa o quê? Que eles estão trabalhando cada vez com mais intensidade, Ou seja, executando uma tarefa que às vezes demoraria 2 semanas em um dia, porque eles estão mais bem treinados, têm mais conhecimento, têm mais tecnologia a favor. Então, os salários devem acompanhar a produtividade.
Produtividade é algo difícil de mensurar, né? E principalmente no setor público. Isso acontece. E o que é que tem acontecido normalmente dentro do setor público brasileiro e Rio Grande do Norte, na exceção? O que existe é uma grande profusão de categorias que atuam nas áreas chaves da economia, mas que tem um problema de como é que funciona a remuneração deles. Porque cada categoria tem seu tamanho, tem seu peso, atua em áreas que têm mais visibilidade, menos visibilidade. São categorias que têm maior status social, menor status social. Então, em vez de olhar a produtividade, o que tem acontecido constantemente no Brasil, principalmente no Rio Grande do Norte, é que você não acompanha o ganho de produtividade e tem acompanhado o poder político de cada categoria, com mais status, maior poder de pressão, maior poder de barganha, né? E isso tem criado um desnivelamento entre as categorias. Categorias com muito status, com muito poder de barganha, conseguem, ao entrar em negociações, valores muito vantajosos que, por vezes, não condiz com os ganhos de produtividade, e categorias com menos status social e com menor poder de barganha conseguem valores muito menores do que seus ganhos de produtividade. O que tem acontecido constantemente no Rio Grande do Norte nos últimos 20 anos é que, determinada por não haver uma regra e não haver um acompanhamento de como é que deve funcionar, essas categorias têm tido reajustes de maneiras discrepantes, causando um aumento de desigualdade dentro do próprio funcionalismo público, o que é algo insustentável, desigual, aumentando a desigualdade dentro da sociedade norte-rio-grandense. Deste modo, é preciso o Rio Grande do Norte criar mecanismos que coíbam esse processo, porque o que tem acontecido é que há uma corrida ao pó de ouro. Quando o orçamento sai, o Rio Grande do Norte separa uma parte desse orçamento para reajuste de categorias. O que é que tem acontecido? Determinadas categorias, muitas vezes as mesmas categorias, com mais status, maior poder de influência, conseguem ajustes maiores e as migalhas vão ficando para outras categorias, gerando uma discrepância absurda em níveis de salários, gerando discrepâncias também em relação aos ganhos de produtividade, ou seja, a categoria tem um ganho de produtividade inferior ao reajuste condiz. É fundamental, primeiro, manter os reajustes. É impossível que você não mantenha reajuste. Todavia, é necessário que o Rio Grande do Norte crie mecanismos para disciplinar esses reajustes, diminuindo a discrepância entre as categorias do Rio Grande do Norte, não permitindo que determinada categoria tenha 30, 40, 50 vezes mais, 30%, 20%, 50% salário maior, quando ambos executam tarefas semelhantes. Um assistente administrativo de um determinado órgão tem um salário completamente diferente de um assistente administrativo de outro órgão, apenas porque eles têm maior poder de barganha ou o outro tem menor poder de barganha. Isso gera uma discrepância, uma disfuncionalidade. É preciso disciplinar os reajustes, é preciso fazer com que eles cresçam na medida em que a produtividade tem crescido, mas principalmente é preciso evitar com que haja gaps tão grandes entre as categorias. É claro que as categorias elas vão ter gaps de acordo com o nível de exigência de conhecimento, graduação, mestrado, especialização, doutorado, ou dada a complexidade das suas atividades. Isso vai existir sempre, não vai haver salários iguais. Mas, no entanto, essa discrepância ela não pode criar um abismo enorme entre categorias que, por vezes, requer os mesmos níveis de habilidade. Ou mesmo categorias que requerem habilidades diferentes tenham uma discrepância absurda entre outra categoria, que exige um pouco menos. Então, para o Rio Grande do Norte recuperar sua capacidade, é preciso, primeiro, disciplinar o mecanismo de reajuste dos seus servidores, colocando disciplina para evitar discrepâncias e para evitar também que o status e o poder de barganha tenham mais impacto do que analisando os ganhos de produtividade. Vou retornar nesse assunto no próximo episódio, falando um pouco mais sobre como criar esses mecanismos. Um abraço e até a próxima. Agenda da Educação. E agora, em maio, o Adurne Sindicato e a Cooperativa Cultural da UFRN realizam mais uma edição do projeto Café com Letras. A diretora do Adurne Sindicato, professora Vilma Vitor, faz o convite aos nossos ouvintes. No dia 8/5, a Adurne Sindicato, juntamente com a Cooperativa Cultural, realizará o segundo Café com Letras. Neste dia, iremos discutir a trajetória e as obras do professor Tarcísio Gurgel. Este é um momento
importante devido ao fato de tomarmos conhecimento da produção literária aqui no Rio Grande do Norte. Portanto, é importante a participação dos professores, alunos e funcionários, para que a gente possa se inteirar do processo produtivo do professor Tarcísio Gurgel na área da literatura. Portanto, dia 8/5, às 15 horas, em frente à Cooperativa Cultural, teremos o segundo Café com Letras. E depois terá um lanchezinho para que a gente possa bater um papo mais informal. Venham todos. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.